Fala, galera abençoada! Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos no canal Waldemara Martins. Estamos na leitura da Bíblia, Josué 7, o pecado de Acã e a derrota de Israel. Mas os israelitas cometeram uma transgressão no caso do anatema, pois Acã, filho de Carmi, filho de Zabide, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou do anatema, e a ira do Senhor acendeu-se contra os israelitas. De Jericó, Josué enviou alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, ao oriente de Betel. Ele lhes disse: Subi e espionai a terra. Os homens subiram e espionaram Ai. Eles voltaram a Josué e lhe disseram: Nem todo o povo deve subir. Subam apenas 1, 2 ou 3 mil homens para destruir Ai. Não canses a todo o povo ali, porque há poucos habitantes. Assim subiram cerca de 3 mil homens do povo, mas eles fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai mataram cerca de 36 deles, e depois de persegui-los desde a porta da cidade até Sebarim, derrotaram-nos na descida. Então o coração do povo se derreteu de medo e se tornou como água. Então Josué rasgou as vestes e prostou-se com o rosto em terra perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e eles jogaram terra sobre a cabeça. E Josué disse: Ah, Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem morrer? Antes tivéssemos nos contentado em viver ali, além do Jordão. Ah, Senhor, que direi depois que Israel retrocedeu diante dos seus inimigos? Pois os cananeus e todos os habitantes da terra ouviram isso, e cercando-nos, exterminaram da terra o nosso nome. E então, que farás pelo teu grande nome? E o Senhor respondeu a Josué: Levanta-te, porque estás assim prostrado com o rosto em terra. Israel pecou, eles quebraram a minha aliança que lhes ordenei. Tomaram do anatema, furtaram-no e dissimuladamente esconderam-no entre as suas posses. Por isso, os israelitas não puderam substituir perante os seus inimigos, retrocederam diante deles porque se fizeram anatema. Se não destruirdes o anatema do meio de vós, não estarei mais convosco. Levanta-te, santifica o povo e dize-lhe: Santificai-vos para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. O anatema está no meio de ti, Israel. Não poderás resistir diante dos teus inimigos, enquanto não tirares do meio de ti o anatema. Amanhã tereis de vos aproximar, segundo as vossas tribos. A tribo que o Senhor apontar se aproximará, família por família. A família que o Senhor apontar se aproximará casa por casa, e a casa que o Senhor apontar se aproximará, homem por homem. E aquele que for encontrado com anatema será queimado no fogo, ele e tudo quanto tiver, porque quebrou a aliança do Senhor e fez uma loucura em Israel. Então Josué levantou-se de madrugada e fez Israel aproximar-se, segundo as suas tribos, e foi apontado por sorte a tribo de Judá. Ele fez a tribo de Judá aproximar-se e foi apontada a família dos Zeraitas. Fez a família dos Zeraitas aproximar-se homem por homem e foi apontado Zabide. E fez a casa de Zabide aproximar-se homem por homem e foi apontado Acã, filho de Carmi, filho de Zabide, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então Josué disse a Acã: Filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, confessando perante ele: Declara-me agora o que fizeste, não escondas nada de mim. Acã respondeu a Josué: Na verdade, eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel. Foi isto que fiz. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, eu os cobicei e os tomei. Estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata está debaixo da capa. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e tudo estava escondido na sua tenda, e a prata estava debaixo da capa. Eles pegaram aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os israelitas e a puseram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele pegaram Acã, descendente de Zera, e a prata, a capa e a barra de ouro, e os filhos e as filhas dele, bem como os seus bois,
jumentos e ovelhas e a sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E Josué perguntou: Por que nos trouxestes desgraça? Hoje o Senhor trará desgraça a ti. E todo Israel o apedrejou. Eles os queimaram no fogo e os apedrejaram. E levaram sobre ele um grande montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. E o Senhor se afastou do ardor da sua ira. Por isso, até hoje, aquele lugar chama-se Vale de Acor. Josué 8, a conquista da cidade de Ai. Então o Senhor disse a Josué: Não tenhas medo nem te assuste. Toma contigo todos os guerreiros. Levanta-te e avança contra Ai. Eu te entreguei nas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Farás a Ai e a seu rei como fizeste a Jericó e a seu rei. Todavia podereis tomar os seus despojos e o seu gado. Prepara emboscada a cidade por detrás dela. Então Josué se levantou com todos os guerreiros para avançar contra Ai. E Josué escolheu 30.000 homens valentes e enviou-os de noite. E deu-lhes essa ordem: Ficai de emboscada contra a cidade, por detrás dela, não vos distancieis muito da cidade, mas ficai todos de prontidão. Mas eu e todos os que estão comigo nos aproximaremos da cidade, e quando eles saírem contra nós, fugiremos deles, como aconteceu antes. E eles saíram atrás de nós até que os tenhamos afastados da cidade. Eles dirão: Fogem de nós, como aconteceu antes. Quando estivermos fugindo deles, saireis da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor, vosso Deus, a entregarás nas vossas mãos. Logo que tiverdes tomado a cidade, ateai fogo nela, fazendo conforme a palavra do Senhor. Atenção, é uma ordem que estou vos dando. Assim Josué os enviou, e eles ficaram de emboscada, colocando-se entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Josué, porém, passou aquela noite no meio do exército. Josué levantou-se de madrugada, passou o exército em revista e então, com os anciãos de Israel à frente do exército, avançou contra Ai. Todos os guerreiros que estavam com eles avançaram e, aproximando-se pela frente da cidade, acamparam ao norte de Ai, onde havia um vale entre eles e Ai. Ele escolheu cerca de 5.000 homens e os colocou de emboscada entre Betel e Ai, ao ocidente da cidade. Assim, o povo, todo o acampamento ao norte da cidade e a emboscada ao ocidente da cidade se posicionaram. Naquela noite, Josué dirigiu-se até o meio do vale. Quando o rei de Ai viu isso, ele e todo o seu exército se apressaram. Eles se levantaram de madrugada e os homens da cidade saíram ao combate contra Israel, ao lugar determinado, defronte da planície. Mas ele não sabia que havia uma emboscada contra eles atrás da cidade. Josué e todo Israel fingiram-se derrotados por eles e fugiram pelo caminho do deserto. Portanto, todo o exército da cidade foi convocado para persegui-los. E ao perseguirem Josué, afastaram-se da cidade, e não restou um só homem em Ai, nem em Betel, que não saísse atrás de Israel. Assim deixaram a cidade aberta e perseguiram a Israel. Então o Senhor disse a Josué: Estende para Ai a lança que tens na mão, porque eu a entregarei a ti. E Josué estendeu a lança que trazia na mão para a cidade. E quando ele estendeu a mão, os que estavam de emboscada levantaram-se depressa do seu lugar. E correndo entraram na cidade e a tomaram. Depressa puseram fogo à cidade. Nisso, os homens de Ai olharam para trás, viram a fumaça da cidade que subiu ao céu e não puderam fugir, nem para um lado, nem para o outro, porque o exército que fugia para o deserto voltou-se contra eles. E vendo Josué e todo Israel que a emboscada havia tomado a cidade e que a fumaça da cidade subia, voltaram e derrotaram os homens de Ai. E aqueles que estavam na cidade também saíram contra eles, e assim os homens de Ai ficaram no meio dos israelitas, que os cercaram por um lado e pelo outro. E eles os derrotaram, de modo que não restou ninguém vivo, nem qualquer fugitivo. Mas ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. Quando os israelitas acabaram de matar todos os moradores de Ai no campo, no deserto onde os haviam perseguido, e quando todos eles haviam caído ao fio da espada, até serem aniquilados, todo Israel voltou para Ai e a feriu ao fio da espada. Todos os que caíram naquele dia, homens e mulheres, foram 12.000, isto é, todos os de Ai, pois Josué não recuou a mão estendida com a lança, até que todos os moradores de Ai fossem totalmente aniquilados. Os israelitas
Tomaram para si apenas o gado e os despojos da cidade, conforme a ordem que o Senhor dera a Josué. E Josué incendiou Ai e tornou-a num montão de ruínas perpétuo, como ela está até o dia de hoje. Ao rei de Ai enforcou um madeiro e deixou-o ali até a tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram do madeiro o cadáver, jogaram na porta da cidade e levantaram sobre ele um grande montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Josué edifica um altar. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel, no monte Ebai, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos israelitas, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, isto é, um altar de pedras brutas, nas quais não se usara ferramenta, e eles ofereceram sobre eles holocaustos ao Senhor e sacrifícios pacíficos. E ali, na presença dos israelitas, fez em pedras uma cópia da lei de Moisés escrevera. E todo o Israel, tanto o estrangeiro como o natural, com os seus anciãos, oficiais e juízes, estava de um e de outro lado da arca, perante os sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Metade deles em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, anteriormente ordenara para que abençoassem o povo de Israel. Depois ele leu em voz alta todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo o que estava escrito no livro da lei. E de tudo que Moisés ordenara, não houve uma só palavra que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, inclusive perante as mulheres e os pequeninos e os estrangeiros que estavam no meio deles. Glória a Deus, aleluia. Feche seus olhos e vamos rezar um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai todas as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal. Amém. Obrigado. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a nossa nação.